Atualização sobre o novo reforço do Palmeiras. O lateral direito Kelvin está de malas prontas. E aí talvez você deve estar se perguntando, chega quando? Tinha gente falando que chega segunda-feira. Mas ó, parece que foi antecipada essa vinda do jogador, hein? E falando de lateral direito, o argentino Agustín Giai recebeu nova sondagem de gigante europeu. E cria da academia brilha na Europa e rende ironização de jornal espanhol ao Palmeiras. Vocês não vão acreditar. Foi uma coisa que a gente criticou muito aqui no canal, essa venda. E olha, tá rendendo frutos pros europeus e não pro Palmeiras, hein? E o Verdão anuncia oficialmente a renovação da cria da academia Riquelme Felipe, ele que já estreou pelo profissional do Palmeiras. Antes da gente começar o vídeo de hoje, você sabe, verifica a inscrição, seu like palestrino pra galera da casa, né, que já conhece o nosso trabalho, já chega sentando o dedo no botão. E também, se você assiste a gente pelo celular, não esquece de apertar o botãozinho hypar, se isso for possível para você, tá certo? Agradeço demais a audiência de vocês e sem mais delongas, vamos falar de Palmeiras nesta primeira edição do seu sabadão, aqui em nosso canal Notícias Meu Verdão. Vem comigo. Meu querido palestrino, minha querida palestrina, que fala comigo do Brasil e também do mundo afora. Como você já bem sabe, meu nome é Leandro Rodrigues e eu falo diretamente com esse coração alviverde que está aí do outro lado. Vamos começar falando dessa cria da academia que está na sua tela. Foi oficializado, né, nessa última sexta-feira, dia 1º, a renovação do contrato do atacante Riquelme Felipe, atualmente no Sub-20 até o final de 2029. Ele que já teve aí sua estreia pelo profissional do Palmeiras. O atleta do Verdão, quero dizer para vocês, ele está na academia desde 2021 e conquistou, olha o currículo do moleque, Campeonato Brasileiro Sub-20 2024, Campeonato Brasileiro Sub-17 2022 e 2023, Paulista Sub-20 2023, Paulista Sub-17 2022, Copa do Brasil Sub-17 2022 2023, Paulista Sub-15, Nike Premier Cup Sub-15 e Festival TSFC Sub-17. Já coleciona troféus pela base do Palmeiras. Sem dúvida, é uma baita renovação que a Sociedade Esportiva Palmeiras está fazendo. O jogador possui aí 18 anos atualmente, tem 93 jogos pelo Sub-20 do Palmeiras, ele possui 35 gols marcados na base desde 2023, quando ele passou a atuar pelo Sub-20 do Verdão. São números bem expressivos, o moleque tem talento, vamos aguardar para ver o que acontece, vamos ver se o Riquelme Felipe tem mais chances aí no profissional do Verdão. Afinal de contas, essa renovação é para quê, diretoria? Para manter o moleque no Sub-20? Eu acho um puta de um erro. Sabe por quê? A gente já vai falar na sequência de uma cria da academia que foi vendida, que a gente criticou muito aqui no canal e tá rendendo muito lá fora e quase não teve oportunidade no Palmeiras. Mas antes da gente seguir, palestrino, fala pra mim o que você acha aí dessa renovação do Riquelme Felipe. Eu acho que ele tem lenha pra queimar no Palmeiras, tá? Só precisa aí ter oportunidades, a torcida ter um pouco de paciência com ele e é lógico, o Abel, né, dá disponibilidade pro menino jogar no Verdão. E seguindo, falando aqui de crias da academia, vocês viram que aconteceram as informações que apareceu lá, andou circulando na Europa sobre o atacante Kevin. Se você não sabe, vou atualizar para vocês aqui agora. Na última quinta-feira, ó, chegou ao meu conhecimento essa informação hoje, por isso que eu tô trazendo no canal, porque senão eu já tinha trazido em vídeos anteriores. Então é o seguinte, palestrino, na última quinta-feira, dia 31 de julho, o Shakhtar Donetsk da Ucrânia venceu o Besiktas por 2-0 e se classificou para a terceira pré-eliminatória da UEFA Europa League. O autor do gol, adivinha quem foi? Kevin, formado na base do Palmeiras, que vem se destacando muito lá na Europa, e a venda dele foi ironizada pelo jornal AS da Espanha. O garoto já havia marcado 2 gols no jogo de ida em vitória por 4-2 e foi o craque do confronto. Por isso, o jornal AS da Espanha rasgou elogios para o jogador ex-Palmeiras revelado aqui em nossa base, mas ironizou o Palmeiras pelo valor da venda para o time ucraniano, julgando ter sido uma venda muito barata. Para quem acompanha a gente direto aqui, era um erro do Palmeiras ter vendido o Kevin lá atrás. O Palmeiras foi eliminado lá no jogo contra o Boca Juniors. O seu Abel Ferreira manteve o jogador no banco de reservas
quando ele entrou contra o Boca, junto com o Endrick e companhia limitada, o Palmeiras passou a jogar muito melhor com as suas crias da academia naquele jogo que infelizmente o Palmeiras foi eliminado na Libertadores. E aí chegou em janeiro de 2024 oferecendo uma grana pro Palmeiras e o Palmeiras acabou vendendo pro Shakhtar Donetsk. Os valores que o Palmeiras recebeu na época por essa venda, Palestrino, foi apenas de 12 milhões de euros, o que na época dava na cotação 64 milhões de reais aproximadamente, uns quebradinhos. O Verdão tinha também 70% dos direitos econômicos do atacante e ficou apenas com 10%. Kevin jogou muito pouco pelo Palmeiras, como havíamos falado, mas tem chamado aí a atenção de vários clubes europeus. E segundo o jornal AS da Espanha, o Shakhtar Donetsk não irá vendê-lo por menos de 45 milhões de euros. Palmeiras vende por 12 milhões de euros e esse clube ucraniano vai vender o Kevin, se chegar a proposta, apenas por 45 milhões de euros. Olha o lucro que o Shakhtar tá fazendo com o Kevin e o moleque jogando muita bola por lá. Mais um que quase não teve aí oportunidade de jogar pelo Palmeiras. Subiu pro profissional, o Abel, não sei, né? Não achou interessante usar o jogador e hoje a gente precisa, que olha a ironia do destino, de jogadores que jogam na posição que ele joga. Ele é polivalente. A posição atual dele é de ponta esquerda. O Palmeiras hoje só tem o Ramon Sosa na ponta esquerda de posição de ofício. Se estivesse com o Kevin podia estar brilhando por aqui, mas não tá. Ele também, como eu disse, é polivalente, joga como ponta direita e também lá no Shakhtar já chegou a jogar de atacante também. Lá no clube da Ucrânia, desde 2023, pra gente finalizar essa parte, o Kevin soma 55 jogos com 16 gols marcados e 10 assistências. São nada mais, nada menos do que 26 participações em gols pelo clube ucraniano. Tá chamando a atenção demais na Europa. Uma venda, repito, equivocada do Palmeiras na época. Era pro Palmeiras ter ganhado muito mais grana e aproveitado o ganho técnico que esse menino podia ter dado para nós. Mas infelizmente a gente sabe que nem todo jogador da base vai ter as oportunidades que a gente acredita que merece. E o Kevin, infelizmente, foi um deles, tá? Palmeiras vendeu por muito pouco e a gente tá vendo um clube ucraniano que vai fazer uma puta grana, tá? Porque já tem outros europeus de olho para tirar ele do Shakhtar. Posta aí nos comentários, quero saber qual que é a opinião de vocês. E tá aí, né? Mais uma bola fora que acredito eu que foi uma decisão equivocada da diretoria. E já que a gente falou aqui de jornal europeu, vamos seguir aqui com mais assédios de clubes europeus para jogadores do Palmeiras. Recentemente eu tinha feito um vídeo aqui no canal trazendo a especulação de jornalistas de fora, né, principalmente lá da Itália, dizendo que o Milan estava de olho no Agustin Giai. E após a disputa, Palestrino, da Copa do Mundo de Clubes, é notório que muitos jogadores do Palmeiras vêm sendo aí alvos de vários clubes europeus, né, nessa janela de transferência. Alguns jogadores chamaram muito a atenção. Um deles é o Agustin Giai, o nosso lateral direito, que está sendo a bola da vez aí de assédios de clubes europeus. Segundo apurado aí pelo portal Nosso Palestra, foi confirmado por eles que o Milan da Itália sinalizou com uma proposta para ter o argentino que poderia chegar aos 15 milhões de euros. Isso hoje daria mais ou menos 95 milhões de reais, avaliando a cotação do euro para o real hoje, entre valores fixos e bônus por metas atingidas caso o Palmeiras aceitasse a proposta. Porém, segundo informações também do portal Nosso Palestra, o Palmeiras não vai negociar o jogador. E que bom, né? Porque se negocia, vai entrar numa puta saia justa em relação à nossa lateral direita. Destaco para vocês também que o Giai deseja permanecer mais tempo no Palmeiras e se consolidar na posição, né? O lateral sonha muito aí em jogar na seleção argentina e enxerga aí maior possibilidade atuando em bom nível hoje no maior campeão do Brasil. A matéria do Nosso Palestra também esclarece, palestrinos, que o planejamento do Palmeiras para o Giai sempre foi muito claro. A diretoria e a comissão técnica do professor Abel Ferreira não esperavam, né, e já tinham um entendimento de que o lateral não ia performar logo de cara quando chegasse no Palmeiras. Por conta da pouca idade que ele tem e também a mudança drástica da Argentina para o futebol brasileiro, né, que são modelos de jogos diferentes,
Então já era esperado aí pela diretoria, principalmente, de que ele não performasse desde o início da chegada dele. Hoje ele consegue aí entregar futebol e se firmou na posição de lateral direito, não colocando dúvida em ninguém, né? Todo mundo gosta aí hoje do Giai jogando ali naquela posição, tá? É unanimidade. Hoje eu não vejo o Marcos Rocha como titular do Palmeiras mais. Hoje, de fato, é o Giai. O argentino foi contratado, para a gente finalizar essa parte, visando a saída do próprio Marcos Rocha, que já tem uma idade avançada, né? E eu creio que ano passado foi renovado por mais um ano o contrato do Marcos Rocha, justamente pelo Giai ainda não ter vingado na posição. 2025 chegou e ele começou a performar. Isso é muito bom. Quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso que está rolando a respeito do Giai. Já tínhamos trazido aqui no canal essa especulação de jornalistas de fora dizendo que o Milan estava atrás dele, e agora o nosso palestra confirma de fato que houve sinalização do Milan para fazer uma proposta pro Giai. O Palmeiras fecha a porta na cara dos italianos, falando, ó, Giai não será negociado agora, e que bom, ficamos muito felizes porque é uma posição que a gente tá carente. E tem reforço chegando, que a gente vai falar agora na sequência. Falando aí de lateral direito, falamos do Marcos Rocha um pouquinho, falamos do Giai e agora vamos falar deste novo acerto do Palmeiras. Já falei, 99,9% de certeza que ele vestirá verde e branco neste ano de 2025. Já está certo a contratação do lateral direito Kelvin, que hoje está ainda com contrato, né? Não rescindiu ainda, porque vai fazer exames médicos no Verdão. Esse ex-clube dele, o CSKA Moscou da Rússia. O jogador está de malas prontas para desembarcar no Brasil amanhã. Informações que circularam durante a semana garantiam que ele chegaria na segunda, mas a chegada dele está prevista agora para domingo, dia 3 de agosto, para realizar aí os seus exames, né, assinar o contrato com o Palmeiras e o Palmeiras se preparar já, né, o vidinho lá para anúncio do jogador, a foto, né, ele apontando para o maior campeão do Brasil, tudo que vocês já estão cansados de saber quando o Palmeiras anuncia um jogador. O Palmeiras vai desembolsar, Palestrino, cerca de 4,8 milhões de euros, o que hoje dá mais ou menos aí 30 milhões de reais na cotação atual, e nesses valores ainda vai entrar aí metas previstas também no contrato do Kelvin. O Palmeiras foi atrás rapidamente com o anúncio de saída do Mike, correu atrás do CSKA Moscou, o CSKA não fez força para segurar o jogador, o staff do jogador também achou maravilhoso a proposta do Palmeiras e o Kelvin também está louco para voltar para o futebol brasileiro. Afinal de contas, todo mundo sabe, o futebol da Rússia está escanteado e esquecido do mundo. Então esse reforço tá para chegar, mais tardar terça-feira, o Palmeiras deve estar anunciando como novo reforço para a lateral direita, vai ser companheiro do Marcos Rocha e também do Giai, que falamos agora há pouco. Parabéns ao Palmeiras, é isso que a gente espera da diretoria, agir rápido. Quando sai um cara meio de temporada, velho, não tem como pensar, você tem que trazer a reposição logo. Na lateral direita o Palmeiras para mim acerta, porque para mim o Kelvin é um bom jogador, teve boa atuação no Atlético Paranaense, no CSKA Moscou não posso falar porque eu não acompanho, mas é um jogador que já era muito bem visto aí pelo Abel Ferreira na época de Atlético Paranaense. O único jeito disso dar errado, gente, é se o exame médico do cara der algum tipo de problema. Eu acredito que não vai ter problema algum, o Palmeiras deve estar anunciando dentro em breve, acompanha aqui no canal que a gente vai trazer o anúncio do jogador quando o Palmeiras o fizer. Gostou? Posta aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês sobre este novo reforço, já podemos dizer assim, da Sociedade Esportiva Palmeiras. E desta forma eu vou terminando por aqui mais essa edição do nosso canal Notícias Meu Verdão. Agradecendo sempre a audiência de todos vocês e sempre pedindo, né? Verifica a sua inscrição, se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, o seu like é muito importante e também, né, o botãozinho do hypar para você que assiste a gente pelo celular. Com a interação de vocês, vocês ajudam demais o nosso trabalho por aqui. Vou indo nessa, volto num próximo vídeo, que o Papai do Céu abençoe demais esse sabadão de todos vocês e avante palestra!